Sejam bem-vindos ao curso de Introdução à Computação. Nessa aula inicial, nós vamos falar um pouco sobre o que é ciência da computação e quais são os objetivos do curso. Esse é um curso promovido pelo Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e a gente espera que você goste bastante. A ciência da computação é uma nova ciência surgida em meados do século XX. Ela engloba aspectos de várias áreas do conhecimento humano. A matemática, podemos dizer que é a base, o fundamento inicial ali da ciência da computação. Vários matemáticos começaram a trabalhar em diferentes aspectos computacionais que levaram, então, em meados do século XX, a o que a gente chamou de ciência da computação. Então, vai ter muito de matemática em ciência da computação. Mas não é só isso. Ciência da computação também tem muitos aspectos de engenharia, porque o que os cientistas da computação fazem é construir sistemas computacionais complexos envolvendo hardware e principalmente software. Então, esses sistemas de software são sofisticados, complexos e compostos às vezes por milhões de linhas de código e a gente precisa de muitas técnicas de engenharia para chegar lá. Mas também existem aspectos das ciências naturais, né? Na química, na física, na biologia, os cientistas desenvolveram uma metodologia científica onde nós elaboramos hipóteses, depois fazemos experimentos para verificar se aquelas hipóteses eram verdadeiras ou não. A partir dali nós desenvolvemos teorias e com as teorias a gente tenta prever novos comportamentos. E em ciência da computação a gente faz tudo isso também, tem muito essa parte experimental também em ciência da computação. Além disso, a ciência da computação tem aspectos que são mais de estética, que a gente pode dizer aspectos criativos, até similares ao que um artista faz, né? Ao escrever código, esse é um ato tremendamente criativo, onde um trabalhador do conhecimento vai produzir novas ideias que são codificadas na forma de software. Então tem esse aspecto estético e criativo muito forte também. Mas podemos dizer até que tem até um quê de esporte, porque você só vai aprender a ser um cientista da computação se você praticar muito, você fizer vários exercícios e se você manter essa prática. Então, um bom desenvolvedor de software, um bom programador, ele tem que programar muito para ir desenvolver, entre aspas, os músculos do cérebro para que ele seja fluente naquela linguagem que é a linguagem da ciência da computação. Quais são as habilidades mais importantes de um cientista da computação? Eu diria que a habilidade mais importante é a capacidade de resolver problemas no mundo real de uma forma computacional, computacionalmente. E basicamente o que nós veremos nesse curso é exatamente isso. A gente vai querer desenvolver a sua capacidade de resolver problemas reais através de um método computacional. Especificamente falando, mais habilidades mais básicas, mais concretas, que nós vamos querer desenvolver aqui. Primeira coisa, a capacidade de formular um problema no mundo real em termos computacionais. Então, você tem algum problema que você gostaria de resolver, a gente poder definir como que computacionalmente eu posso modelar este problema de forma que eu possa resolver ele computacionalmente. Uma vez que você modelou o problema, daí nós vamos elaborar uma solução para esse problema em termos computacionais. Muitas vezes o que nós faremos é implementar um algoritmo que resolve aquele problema de forma genérica. Depois de implementar esse algoritmo, de conceber o algoritmo, nós temos que escrever um programa numa linguagem de programação que o computador entenda, que implementa esse algoritmo de forma que a gente possa executar esse algoritmo num computador. Depois, é fundamental nós testarmos o programa para verificar se realmente ele resolve o problema de forma correta, se aquele algoritmo não tem nenhum erro e se a implementação do algoritmo também está correta. Então, ao longo dessa disciplina, nós vamos exercitar esses 4 aspectos aqui muito fortemente. Um profissional de computação, de uma forma geral, tem que ter também outras habilidades mais avançadas que você pode pensar em desenvolver ao longo da sua carreira. Em particular, um profissional aí na área de TI, ele tem que ser capaz de gerenciar software de grande porte, compostos por muitos programas e, às vezes, cada um desses programas pode ter milhares ou milhões de linhas de código. Então, essa capacidade de gerar grandes quantidades de software é uma habilidade importante de um profissional dessa área. Além disso, hoje em dia, cada vez mais, nós temos que construir software para lidar com grandes quantidades de dados. E existem várias
vertentes da ciência da computação que estão aparecendo, que lidam com Big Data, mineração de dados, aprendizado de máquina, que lidam com essas grandes quantidades de dados. Outro aspecto importante são as pessoas, é lidar com as pessoas, porque software hoje em dia não é quase nunca desenvolvido por pessoas isoladas, e sim por grandes equipes trabalhando em conjunto de forma colaborativa, seja no mesmo ambiente físico ou distribuídos através da internet. Então, gerenciar essas equipes de desenvolvimento de software também é uma habilidade muito importante de um profissional de tecnologia da informação hoje em dia. Finalmente, comunicar-se com clientes e usuários para entender os seus problemas, as suas dificuldades e as suas necessidades. Então, o bom profissional de computação, ele não sabe se comunicar somente com o computador, ele tem que saber se comunicar com outras pessoas de forma com que ele tenha um maior impacto. Neste curso, especificamente, nós vamos querer desenvolver as seguintes habilidades. Nós vamos querer que você aprenda a formular questões, que você pense criativamente para encontrar uma solução para essa questão, para esse problema, e que você possa expressar a solução de forma clara e precisa. Em particular, nós vamos expressar a solução numa linguagem de programação. Então, um subproduto do curso é que vocês vão aprender a programar numa linguagem de programação de alto nível. Esses programas que nós vamos escrever, na verdade, vão implementar algoritmos. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma lista de instruções passo a passo para resolver um determinado problema, normalmente um problema aí do mundo real. Você pode pensar que é como se fosse uma receita de bolo que diz passo a passo, primeiro pegue os tais ingredientes, depois misture dessa forma, depois leve ao fogo, depois resfrie, leve ao congelador e depois monte e sirva desta forma, né? Então, uma sequência passo a passo do que deve ser feito para resolver um determinado problema, esse é um algoritmo. Então, simplificadamente, o que nós fazemos em computação é analisar o problema, criar um algoritmo genérico que resolve esse problema, escrever um programa que implementa esse algoritmo e depois testar o programa para verificar que ele realmente funciona, de que está tudo certo conforme nós gostaríamos. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Para tanto, a gente precisa então aprender linguagens de programação, saber programar numa linguagem de programação. Uma linguagem de programação é uma linguagem formal, precisa, cujas instruções podem ser executadas por um computador. Se a gente pensar no hardware do computador, na verdade o chip ali, ele só entende uma linguagem de baixo nível, que a gente chama de linguagem de máquina, que na verdade é uma sequência de zeros e uns enorme ali em código binário, né? Esse é o que o hardware entende. Mas essa é uma linguagem muito difícil de programar. Então, depois de alguns anos que os primeiros computadores surgiram, apareceram linguagens mais sofisticadas. Por exemplo, a linguagem de montagem, a linguagem assembly, em vez de ter uma sequência de bits, tem o comando add, para soma, né? Então é um pouquinho mais fácil de lembrar. Mas, posteriormente, foram aparecendo linguagens que nós chamamos de linguagens de alto nível, que têm comandos um pouco mais similares à linguagem natural, onde os comandos são palavras, por exemplo, na língua inglesa ou em português. Linguagens tais como Python é uma linguagem que utiliza esse modelo aí de programação, então nós dizemos que é uma linguagem de alto nível. E tem várias outras, né? Java, Ruby, C, C++, JavaScript e muitas outras são linguagens de alto nível que são apropriadas para desenvolvermos sistemas de software hoje em dia. Como essas linguagens são entendidas pelo computador? Primeiro, tem dois tipos diferentes de linguagens. As linguagens interpretadas funcionam da seguinte forma. Você tem um código-fonte, que é um arquivo texto onde tem certos comandos nessa linguagem de alto nível, e esse arquivo-fonte ele é dado como entrada por um outro programa que se chama interpretador. Esse interpretador lê as linhas do arquivo-fonte uma por vez e, para cada linha, interpreta o que aquela linha significa e executa alguma coisa internamente no computador que provavelmente vai gerar alguma saída na tela, ou algum outro tipo de saída. Vai imprimir alguma coisa, vai mandar alguns bytes pela internet, mas vai fazer alguma coisa, né? Então, essas são as linguagens interpretadas. A linguagem Lisp é um exemplo de linguagem interpretada. Já tem uma outra família que são as linguagens compiladas. Por exemplo, a linguagem C, C++ são linguagens compiladas. Como funciona aí? Temos o código-fonte, de novo um arquivo texto com o programa,
e a gente entrega esse arquivo texto para um programa que chama compilador. Esse compilador transforma esse programa em código de máquina, que são aqueles zeros e uns que a gente chama de código objeto. E daí esse objeto a gente grava no nosso disco, por exemplo, como um arquivo executável. E daí esse arquivo executável, posteriormente, depois que a compilação terminou, ele que pode ser executado. E vai ter um programa executor, tipicamente é o próprio sistema operacional. O sistema operacional vai executar esse arquivo executável, que vai gerar uma determinada saída, vai fazer alguma interação com o usuário. Então essas são as linguagens compiladas. Muitas linguagens modernas usam as duas abordagens em combinação, para obter as vantagens das duas abordagens. Então, por exemplo, linguagens como Java e Python, elas são linguagens interpretadas e compiladas. Então, no primeiro passo, antes de iniciar a execução do programa, um compilador traduz o código-fonte, que é aquele código que nós digitamos, para um código em bytes, que a gente chama de bytecode, que é uma representação condensada daquele mesmo programa, só que de maior facilidade para o computador interpretar aquilo. E daí, nesse segundo passo, esse bytecode, esse arquivo aí pré-compilado, ele é submetido a um interpretador que daí sim lê os bytecodes de uma forma muito eficiente e um a um vai executando os comandos correspondentes. Por onde começar? Então já tivemos uma visão geral do que esse curso vai fazer e de como os programas podem ser escritos e executados. Mas a gente vai começar a aprender bem aos poucos, tá? Então um bom jeito de iniciar o aprendizado em computação é aprender a escrever código simples, bem simples, numa linguagem de alto nível, que nós vamos escolher uma linguagem de alto nível, executar esses pequenos programas, ter uma certa prática de interação com os programas, e depois, incrementalmente, aprender novos conceitos, um conceito por vez, e ir aumentando a sofisticação e o tamanho desses programas progressivamente. Então, nós esperamos que, ao final desse curso, você já vai estar desenvolvendo programas bem interessantes numa linguagem de programação de alto nível.